E aí pessoal, aqui é o Pastor Luiz Lima do New Time Church em Marlborough, mais uma vez trazendo uma mensagem do Senhor para você, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo número 37. Diz assim: porque nisto é verdadeiro o ditado, um é o que semeia e outro o que ceifa. Há vários dias nós temos falado sobre o caminho da semente. E o caminho da semente, ele começa com um chamado, que é semear, colocar a semente em contato com o solo. E ela prossegue com um chamado, que é regar a semente após ela ter sido semeada. Veja comigo lá em 1 Coríntios 3, 6, que diz assim: eu, Paulo, tenho plantado, Apolo tem regado. E ela termina com um chamado que é colher ou ceifar. Então nós temos que semear é colocar a semente em contato com o solo. Regar é adicionar o elemento necessário para o crescimento da semente, no caso a água, para que ela se desenvolva. Colher ou ceifar é recolher os frutos gerados para que eles sejam distribuídos. Romanos 10, do 13 ao 15, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então eles invocarão aqueles em quem não creram? E como eles crerão naqueles de quem não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho da paz, dos que trazem boas notícias de boas coisas. Todos são trabalhadores, o que semeia, o que rega e o que colhe. E todos eles foram chamados pelo dono do campo. Mateus 21 diz assim: porque o reino do céu é semelhante a um homem que é um chefe de família, que saiu de manhã cedo a contratar trabalhadores. Um homem, o chefe de família, o pai, o dono da seara. Mateus 9,38 diz assim: ora, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Nós vemos que a semente foi dada pelo dono da seara. 2 Coríntios 9,10 diz assim: aquele que ministra semente ao que semeia. Mas ele também te dá o sustento. Além da semente, ele cuida do teu bem-estar. 2 Coríntios 9,10, ora, aquele que ministra semente ao que semeia, também ministra pão para alimento. Então nós temos que o Senhor da seara é aquele que chama, é aquele que fornece a semente, é aquele também que sustenta. Para que essa semente seja colocada em contato com o solo, são necessárias ferramentas. E essas ferramentas ou esses talentos também são fornecidos pelo dono da seara. Elas são necessárias para que se cumpra o chamado. Veja lá o que está escrito em Mateus 24, do 14 e 15. Porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou os seus servos, entregou-lhe os seus bens, e a um deu 5 talentos, a outros 2 e a outro 1. Cada um conforme as suas habilidades. Em seguida, foi viajar. Em resumo, existe alguém que chama. Esse alguém que nos chama, ele nos envia. Ele nos capacita através dos seus talentos e nos sustenta para que nós possamos cumprir com o nosso chamado. Seja ele semear, regar ou colher. Mas para nós, existem 2 escolhas: obedecer o chamado ou ignorar o chamado. E a minha pergunta para você hoje é: qual tem sido a sua escolha? Você tem obedecido o chamado ou você tem ignorado? Você tem atendido àquele que te chama ou você tem fugido dele? Nós vivemos em uma época em que os sinais da vinda do Senhor Jesus estão evidentes. Muitas coisas estão acontecendo.
Não é hora de ignorar o chamado, não é hora de fugir, é hora de responder ao chamado dizendo: eis-me aqui. E se essa mensagem chegou até você, é porque o Senhor quer falar contigo. Há um chamado na sua vida. Qual é a sua escolha? Atendê-lo ou ignorá-lo? Que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma ótima semana, em nome de Jesus.